No vídeo de hoje, eu trouxe aqui uma presença ilustre do Rodrigo Cono, especialista em arquitetura, desenvolvimento de software, e esse é o tema do vídeo de hoje. Qual é o papel de um arquiteto dentro de um universo corporativo? Ou até mesmo, como que se dá um processo de uma carreira no desenvolvimento de software, carreira na gestão de negócios, focado em arquitetura. O Cono apresento para vocês, Rodrigo Cono. Valeu, Vidal. Eu estou realizando um treinamento aqui em Goiânia, não tinha como não parar aqui e gravar um vídeo com ele. Ele é aqui de Goiânia e ele vai trazer um pouco a visão dele para vocês, como que é esse posicionamento de arquitetura e qual que é a visão dele dentro desse contexto. Bom, na verdade a arquitetura é um tema bem um pouco complexo, sabe, Vidal? Então, na verdade é complexo porque envolve bastante elementos que você tem que ter bom conhecimento tanto do negócio do software, aonde esse software vai rodar, aonde ele vai estar disposto, quem vai ser os usuários, como é que ele vai ser utilizado, né? Quais tecnologias. Então isso tudo influencia em como você vai desenvolver o software, né? Então assim, você tem duas formas de desenvolver. Fazendo na mão, simplesmente fazendo, não preocupando com isso. E a outra é você fazer pensando em todas as possibilidades, principalmente pensando na evolução de como vai ser esse software e estar preparado para isso. No meio disso a gente tem dois problemas, tá? O problema existem alguns problemas nisso, que é o seguinte. O primeiro problema é a questão de custo, tá? Às vezes, dependendo da maturidade da empresa, do negócio, você trabalhar uma arquitetura pode ser onerosa. Porque no seguinte sentido, quem está pagando o software, ele vai ver que você vai gastar algumas horas para desenvolver essa arquitetura, para você preparar todo o back-end, a estrutura, né, de onde você vai trabalhar aquela evolução para depois começar a desenvolver. Então você vai ficar algumas horas, semanas ou até meses ali em cima disso e ele não vai ver resultado. Então isso é um ponto preocupante, tá? Tá bom. Mas qual seria levando em consideração isso, fica claro que existe uma questão de custo-benefício em cima disso. De certa forma só vê benefício, mas assim, eu só tô pondo os pontos atentos, porque na verdade a gente fala assim, a arquitetura é a saída de tudo, a arquitetura é bom, lógico, é perfeito, não existe regra, não existe receita de bolo que a gente fala, faz isso que vai dar certo. Você tem que conhecer os padrões, não existe achismo, existe técnicas e existem experiências do que acontece, que dá certo e como que é a maneira mais certa de você fazer isso. Já existem estudos, existem pessoas muito bem capacitadas nesse mundo de software que escreveram livros a respeito disso, de falar assim, olha, para você ter um menor impacto, para você desenvolver uma solução a longa escala e trabalhar isso ao longo do tempo, você tem que fazer dessa forma, tá? Qual seria então uma grande vantagem do cara que vai começar um projeto e ele ter essa visão de arquitetura? Se você tiver que deixar uma dica assim, fundamental dentro desse tema. Bom, se eu for falar tecniquez aqui, a gente já quem está no meio, já a gente fala de arquitetura, isso é como se fosse tipo como se fosse a página zero. É como se fosse um arroz com feijão. Ler o livro do Eric Evans. Na verdade existe uma técnica, na verdade chamada DDD, que é Domain Driven Design, que pra gente como se fosse assim, as métricas, as parametrizações para você desenvolver os planos de arquitetura. Porque aí nós não estamos falando de técnica, sabe? Não estamos falando de tecnologia, plataforma, nós estamos falando de conceitos, nós estamos falando de ambientes, nós estamos falando de desenho de software. Legal. Tá? Então não tem achismo. Eu vou fazer porque acho que é assim, porque é assado e tal. E aí, esse é o primeiro passo. É a dica fundamental. A outra dica fundamental não tem como ser um arquiteto se você não é bom
desenvolvedor ou conhecedor dessa técnica de programação. Tá ok? Entendeu? Então, assim, quando as pessoas começam, isso aqui até a gente tinha comentado esses dias atrás, né? Quando a gente começa a desenvolver, a gente quer subir na carreira logo, a gente fica pensando, quer ser desenvolvedor júnior, pleno, sênior, mas todo mundo quer ser um arquiteto. Tá certo. Todo mundo quer ser um arquiteto. No final quer chegar. Na verdade, existe aquela coisa, né? Pô, eu quero ser um arquiteto, mas existem um bom caminho a se traçar, muita mata para derrubar, para chegar nesse ponto, sabe? Uma última pergunta aqui. Na tua visão, qual é o nível de maturidade de arquitetura hoje no Brasil no âmbito de desenvolvimento de software? Como que você acha que os profissionais estão tendo essa visão que você falou, esses fundamentos, ou ainda fica mais no achismo, no dia a dia ali? Como que você vê, qual o nível de maturidade hoje? Então, essa é uma pergunta bem interessante, na verdade, porque no meio técnico que eu acabo participando, eu vejo que tem muita gente que está interessado nesse ponto. Só que quando a gente vai para as empresas, o que a gente vê não é isso, né? Então é um fator preocupante, porque você vê muita empresa que começou já há algum tempo, que tem software de 10 anos, 12, 15 anos, que não tinha arquitetura ou começou e está querendo mudar. Então hoje essa empresa já tem uma certa mentalidade, as novas empresas estão começando, mas ainda tem muita gente que desenvolve software no achismo. Então o nível de maturidade ainda tem que dar um... Ainda tem gente falando em 3 camadas, sabe? Falando de algumas coisas que, não é isso que a gente quer, tá? Claro. Quando a gente fala em desenvolver software hoje, evoluiu muito, cara. Evoluiu muito e a gente hoje tem um controle muito bom. Então, tanto em tecnologia quanto em métricas. Então, a gente está num nível hoje que a gente consegue ter controle de todas as aplicações que estão em produção para não dar problema. Eu consigo escalar esse desenvolvimento para que esse desenvolvimento gere menos perdas, né, gastos desnecessários, e assim conseguir produzir mais e aumentar mais e poder vender mais, que é o que as empresas querem. Poxa, legal, muito grato. Pessoal, quem falou tudo isso para vocês? Rodrigo Cono. Quanto tempo você é MVP, Cono? Já tem 9 anos, já tem os cabelos brancos. 9 anos? Tá certo. Acho que eu vou pro meu 9º ano esse ano. 9º ano. Ano que vem, 10 anos, né? Eita, 10 anos. Cono, fala pro pessoal aí qual é o seu canal, seu site, pro pessoal se inscrever lá também. Meu blog, rodrigocono.net, rodrigocono.com.br. Eu estou colocando essas informações a respeito de tecnologia lá, minha parte é desenvolvimento de software. Eu estou muito mais voltado esses últimos tempos para a área de desenvolvimento de software, mais voltado para negócio também, então é uma coisa que tem tido muita conexão. Legal. E eu tenho tido uma experiência muito boa com isso, que está ligado praticamente com a parte de arquitetura também, que tem tudo interligado, né? Eu faço um hangout com outros amigos meus também. Isso é um hangout, geralmente tem 1 ou 2 por mês, que chama AspNetCast. Vai lá no YouTube e coloca AspNetCast. Você que desenvolve software para web, trabalha com tecnologia AspNet, quer trabalhar lá, AspNetCast tem videozinho, tem hangout a cada 20, 15 dias aí tem vídeo lá. Pessoal, eu também vou deixar aqui abaixo todos esses links que o Cono comentou para que vocês possam fazer as inscrições. Deixe aqui abaixo os comentários sobre essa entrevista. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilhe para os seus amigos e eu te vejo amanhã num próximo vídeo. Abraço. Valeu, tchau, tchau.